tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao nosso capítulo dos gráficos estatísticos. Na aula de hoje a gente vai fazer a correção e a continuação do estudo desses gráficos. Vamos relembrar o que nós vimos na aula passada. Nós vimos os tipos de gráfico. Nós temos aqui em cima o gráfico de colunas, ao lado em cima nós temos o gráfico de barras, mais embaixo à esquerda o gráfico de setores e depois o gráfico de linhas. E eu trouxe algumas situações para vocês, pedindo para que vocês escolhessem um gráfico para que representasse um daqueles quatro, de preferência um gráfico para cada situação, e que depois vocês lessem na página do livro que foi solicitado alguma explicação acerca da melhor escolha. Beleza? Hoje eu vou falar mais uma vez sobre essas escolhas e vou trazer também as minhas opções. Diz aqui, a empresa Suco Doces encomendou uma pesquisa sobre as vendas de seus produtos e dos produtos de seu principal concorrente ao longo de alguns meses do ano de 2017. Veja os dados sobre esse levantamento na tabela a seguir. Então nós temos os meses de janeiro até junho, e em uma das colunas nós temos a empresa Sucos Doces e na outra a concorrente com os respectivos valores. Eu escolhi para este daí um gráfico de colunas, onde em laranja eu coloquei a empresa Suco Doces e a verde a concorrente. E mesmo lá sem voltar para a situação, analisando só aqui o gráfico, a gente consegue analisar o que? Em janeiro nós tivemos que Suco Doces vendeu mais, em fevereiro mais ainda, em março vendeu mais, só que a concorrente subiu um pouquinho, em abril a concorrente igualou as vendas. Em maio essa concorrente passou e em junho voltou a ser igual. Beleza? Então essa foi a minha escolha. Vocês poderiam ter escolhido também o gráfico de barras, sem problemas nenhum. E aqui nós temos a situação 2. Uma pesquisa eleitoral estudou a intenção de voto de 6.200 eleitores dos candidatos A, B e C. Os resultados estão aí na tabela. Para este, eu escolhi o gráfico de barras, onde eu coloquei lá primeiro os indecisos, que somam mais do que 1.500 e menos de 2.000, quase um meio ali. Nós temos o candidato C, que obteve menos intenção de votos, o candidato B, que por essa pesquisa aí ganharia esta eleição, e o candidato A, que não ganharia, mas ele ficaria em segundo lugar. Então a minha escolha foi essa. Lembrando que vocês poderiam, entre a primeira e a segunda situação, escolher quaisquer um, entre o de colunas ou de barras. Já para esta situação da padaria, onde nós temos as porcentagens, ou seja, valores proporcionais, nós só tínhamos a escolha do gráfico de setores. E aqui nós temos os doces mais pedidos dessa padaria. Brigadeiro venceu com 35%. Depois nós tínhamos em verde ali o bem casado, 28%. Depois nós teríamos o alfajor com 18%. Depois do 18% nós temos o 11%, que é o brownie, está ali em lilás. Depois nós temos o 5%, que era o biscoito de manteiga, e o cheesecake por último com 3%. Os primeiros gráficos, eles poderiam alterar entre colunas e barras, porque nós não tínhamos valores proporcionais entre si, ou seja, valores não proporcionais. Nós podemos escolher tanto barras quanto colunas. Mas quando nós temos porcentagem, valor proporcional, a gente precisa escolher o gráfico de setores. Vocês poderiam perguntar: Beni, e eu poderia fazer um gráfico de setores para esta aqui dos candidatos ou para a venda dos sucos? Poderia, embora não fosse a melhor escolha com esses dados. Para escolher o gráfico de setores, a gente teria que achar uma porcentagem, ou seja, teríamos que fazer uma regra de 3. Seria mais ou menos assim: se 6.200 eleitores equivalem a 100%, vamos botar aqui a porcentagem e aqui eleitores,
No A, 1.600 eleitores seriam quantos por cento? X. Já falei para vocês em diversas vezes que a porcentagem é diretamente proporcional. Ou seja, 6.200x é igual a 1.600 vezes 100. Nós teríamos x é igual a 1.600 vezes 100 dividido por 6.200. Cancelando esses dois zeros aqui, nós teríamos que 1.600 dividido por 62. Nós acharíamos a porcentagem do candidato A, que eu vou revelar para vocês agora. Daria aproximadamente 25,8%. E aí, depois que nós achássemos aqui 25,8%, depois que nós achássemos os valores para o candidato B, o candidato C e também o dos indecisos, depois que nós achássemos esta porcentagem, chamada de frequência relativa, FR, frequência relativa, se quiserem podem anotar, aí sim nós poderíamos fazer um gráfico de setores. O gráfico de setores só para valores proporcionais, ou seja, valores relativos que fazem comparação com o todo. Beleza? E nossa última situação, no Campeonato Mundial de Atletismo, nós temos os 3 primeiros colocados, o atleta 1, 2 e 3, com no máximo 6 tentativas. E aí nós temos aqui as informações. Para esse, obviamente, a gente só poderia escolher o gráfico de linhas. Por quê? Porque nós temos situações ao longo do tempo. Quando nós temos situações ao longo do tempo, nós vamos escolher gráficos de linha. E aí, batendo o olho nesse gráfico e sem precisar olhar na tabela lá, a gente crava que este atleta aqui de verde, ele teve o maior salto aqui na sua última tentativa. E foi o atleta 2 que ganhou essa competição. E em segundo lugar ficou esse aqui, que é o atleta 3. E o atleta 1 ficou em terceiro lugar. Então é isso, pessoal. Nós temos as situações. Para valores proporcionais, a gente vai usar gráfico de setores. Se nós não tivéssemos valores proporcionais, a gente pode achar valor proporcional? Pode, desde que você consiga fazer uma regra de 3. Neste caso aqui, que faz comparação de valores de uma mesma situação, nesse caso de um mesmo atleta, não teria outra indicação a não ser o gráfico de linhas. Tranquilo? Valores não proporcionais entre si, vocês podem escolher ou gráficos de coluna ou gráficos de barra. Agora, vocês terão algumas atividades para responder acerca disso que nós estamos repetindo hoje e tirando dúvidas. Quais os melhores gráficos para representar determinadas situações? Vocês precisarão interagir, podem criar reuniões virtuais ou podem conversar via aplicativos de mensagens, mas por favor, troquem essas ideias e respondam à atividade que será postada a seguir. Um beijo, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!